Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Júlio César do canal Pirando Exatas, né? Do Pirando na Física. Maravilha? Então, vamos começar. Neste vídeo, abordaremos a parte 2 da introdução à física. Falaremos de grandezas, a medida de grandeza, vamos falar de ordem de grandeza. Também podemos falar sobre algarismos significativos e bora lá. Mas o que são grandezas físicas? Grandezas físicas são, por exemplo, os fenômenos físicos, né? Eles podem ser quantificados, ou seja, expressos por números, os quais são chamados de grandezas físicas, que por sua vez podem ser expressas em unidades apropriadas, né? Está aí as unidades apropriadas, né? Como por exemplo o comprimento, né? Que é dado em o comprimento que é dado em metro. O tempo, que é dado em segundo ou hora, né? O comprimento em metro, quilômetro, massa, quilogramas, gramas, hectogramas e por aí vai, né? Lembrando, gente, que essas aqui são as três principais unidades de medida. Todas as outras unidades de medida, como velocidade e aceleração, tudo deriva dessas três. Potência, força, tudo deriva dessas três. Essas são as três básicas, ou seja, o comprimento, o tempo e a massa. Maravilha? Continuando. O Sistema Internacional de Medidas. Bom, a difusão, do método científico fez com que a quantificação de fenômenos naturais se tornasse algo comum entre os cientistas. Então, para padronizar essas medidas que os cientistas tanto usavam, eles criaram o SI, o Sistema Internacional de Medidas. De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão de comprimento é o metro, a unidade padrão do tempo, segundo, e da massa, o quilograma. Maravilha? Mas para deixar mais prático o estudo, para o pessoal perguntar, mas o que é o segundo? Para deixar mais exato, para melhorar a precisão e facilitar a acessibilidade, eles foram definindo o que é segundo, o que é metro e o que é um quilograma, né? O segundo é a duração de 9.192.631.770 oscilações de uma luz específica emitida por um átomo de césio. Maravilha? O que é metro? Metro é a distância percorrida pela luz do vácuo em 1 sobre 299.798.458 segundos. E o que é quilograma? Quilograma é a massa equivalente à massa do cilindro de platina irídio, guardado em Sèvres, na França. Então isso aí é para ajudar a idealizar, para ajudar na precisão e facilitar a acessibilidade, do que é segundo, do que é tempo, do que é metro. Beleza? Lembrando, gente, que as grandezas físicas, como velocidade média, aceleração média, força, potência, tudo isso deriva dessas três principais: comprimento, tempo e massa. Por exemplo, velocidade. Velocidade é o quê? Distância sobre tempo. Distância é o quê? Comprimento. Tempo é o quê? Tempo. Aceleração é velocidade sobre tempo. E força é massa vezes aceleração. Potência é força sobre área, E as equações da física. O estudo da física, ele é repleto de equações. Uma coisa que você não pode fazer é, por exemplo, somar tempo com comprimento. Isso não pode fazer, São unidades diferentes, são coisas totalmente diferentes. Você não pode somar 7 segundos com 15 metros. Você não pode fazer isso. Isso é extremamente importante. Agora vamos à notação científica. Na física, é comum lidarmos com números muito grandes, com muitos zeros. Então, a notação científica foi criada para facilitar esse estudo. Deixa eu baixar um pouco aqui. Vamos na notação científica. Tirar aqui de uma vez. Então, a notação científica foi para facilitar o estudo desses números extremamente grandes, como por exemplo a massa do elétron. A notação científica, se vocês não souberem sobre notação científica, é bom
uma aula aí, vídeo aula de matemática e tal. Mas, por exemplo, vou dar alguns exemplos para facilitar. 250 milhões. Você vai pegar... Lembrando, gente, na notação científica, o número que está aqui, ele tem que ser maior que 1 e menor que 10. Beleza? Maior que 1 e menor que 10. Por exemplo, 250 milhões. Você vai pegar o primeiro número, 2, vai colocar a vírgula depois, 5. Depois os números sobrantes, sem ser o 0, né, que no caso é o 5, vezes 10 elevado a... Aí você conta quantos números zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 10 elevado a 7. Aí, gente, se vocês quiserem aumentar aqui, por exemplo, de 2,5 para 25, se vocês quiserem aumentar uma casa decimal, você vai diminuir aqui, vai virar 6. Se vocês quiserem diminuir uma casa decimal para 0,25, você vai aumentar o expoente para 8, né? Isso é muito importante. Outra coisa também, por exemplo, 50 mil é o 5, aí depois você coloca vírgula 0, né? Porque no caso não precisa colocar, você vai colocar só os números, sem ser 0, ou seja, 5 vezes 10 elevado a quantos zeros? 1, 2, 3, 4, né? Outro número aqui, 2.987.000, você vai colocar vírgula aqui depois do 2, vai virar 2, vírgula, aí colocar todos os números sem ser 0, 987 vezes 10 elevado a quantos zeros? 1, 2, 3. Beleza? Outro número aqui, 3.075.500. Colocar lá, vírgula 3, vírgula 8, 7, todos os números sobrantes sem ser 0, 8, 7, 65, vezes 10 elevado ao quadrado. E se for abaixo, né, entre 0 e 1, né? Aí, o que vai acontecer? 0,082. Você vai pegar o primeiro número sem ser 0, colocar a vírgula depois dele, 8, vírgula. Depois vai pegar todos os números sobrantes sem ser 0, 2, vezes 10 elevado, quantos zeros? 1, 2. Aí, só que você tem que colocar menos 2, né? Mesma coisa aqui, 0,007, vai pegar, desculpa, 67. Vai pegar o primeiro número 6, vai colocar a vírgula depois dele, os números sobrantes sem ser 0, 7, vezes 10 elevado a, quantos zeros? 1, 2, 3, como tá 0, alguma coisa, né? Menos 3. E o que é ordem de grandeza, né? Muitas vezes, né, não estamos interessados no valor preciso de um número n. Queremos só apenas aquele 10 elevado a alguma coisa. Não queremos, por exemplo, esse 8,2. Gente, só lembrando, a notação científica, maior que 1, menor que 10. Então, nós não podemos expressar 25, por exemplo, aqui na notação científica, porque esse número primeiro tem que ser maior que 1 e menor que 10. Não pode ser, por exemplo, 0,25, porque ele é menor que 1 e tem que ser maior que 1. Ou seja, tem que ser 2,5. Aí você vai convertendo, né, e vai diminuir ou aumentar o expoente de acordo. Maravilha? Ordem de grandeza. A ordem de grandeza é porque muitas vezes não queremos aqueles números, né? Esses números aqui. Nós queremos... não estamos interessados no valor preciso, né? Queremos apenas ter ideia do valor desse número. Então, o que fazemos? Né? Por exemplo, 5 vezes 10 elevado a 8. Você vai olhar esse 5. Se esse 5 for, né, que no caso é o A, vamos expressar por A é igual a 10 elevado a F, em que A são todos esses números aqui, ó, sem ser vezes 10 elevado a alguma coisa. São todos os números aqui. Que é 3,2, 3,7, isso é A. Igual a 10 elevado a F. F é o expoente. Nesse caso, A é igual a 5 e 8 é igual a F, né? Para deixar mais prático. Então, o A, ele tem que ser menor, se ele for menor que 3,15, o F permanece. Se for maior, 3,16, o F permanece. Se o A for maior que 3,16, né, aí você vai ter que aumentar 1, né? Por exemplo, aqui, A menor que 3,6 manter e A maior que 3,16 aumentar o expoente em 1. Por exemplo, 5 vezes 10 elevado a 8. Como 5 é maior que 3,16, você vai aumentar o expoente, vai ficar 10 elevado a 9, né? 10 elevado a 9. Por exemplo, 6 vezes 10 elevado a 3. 6 é maior que 3,6, então aumenta o expoente em 10 elevado a 4, né? Se pegarmos alguma coisa tipo 1,5 vezes 10 a 3,
como 1,5 é menor que 3,16, então vai permanecer o expoente, vai ficar 10 elevado a 3, né? Porque você só quer o 10 elevado a alguma coisa, você não quer o valor preciso. Isso é ordem de grandeza. Aí você vai perguntar, mas por que 3,16? É porque o f, o expoente, se formos pegar a metade dele, né? Ou seja, se formos pegarmos a média entre os pontos extremos de f, que no caso é 0,5, e fazemos 10 elevado a 0,5, ou seja, 10 elevado a meio, vamos dizer que a raiz de 10, que no caso é 3,6, ou seja, uma média. Mas isso você não precisa se preocupar. Você precisa se preocupar apenas com A menor que 3,16, que você deve manter o expoente, e o A maior que 3,16, que você deve somar o expoente em 1. Vamos agora aos grandes, complicados algarismos significativos. Foca em mim. Então, preste muita atenção nos algarismos significativos. Sempre que medimos uma grandeza, obtemos um erro implícito nessa medida, né? Esse erro decorre de muitos fatores externos, entendeu? Por exemplo, eu fui lá e medi um objeto qualquer, né? E deu 1,567 centímetros. A ordem dos algarismos significativos são aqueles que interessam, são significativos, os que têm significado, né? Que no caso são todos os números que você tem certeza e o primeiro algarismo que você não tem certeza. Então fui lá e medi e deu 1,567 centímetros, né? Vamos medir aqui uma coisa, vamos pegar aqui, vamos pegar uma régua e vamos medir. Se você observar ou não observar, vai estar bem próximo do 11, né? Se formos melhorar, então 11 a gente tem certeza. Então vamos colocar aqui 11, vírgula. Agora, se vocês olharem bem, ele está depois do 11,0 e antes do 11,1. Se vocês olharem bem. Então vamos colocar 11,0. Agora é achar, né, o outro. Então, esse aqui a gente tem certeza. Então o outro a gente pode falar 11,04 centímetros. Então vocês vão perceber, né, que isso daqui a gente tem certeza. Isso aqui, vamos colocar mais um número? Eu vai lá e supus uma coisa tipo 45. Se eu fui lá e olhei muito bem e coloquei 45, né? Isso a gente tem certeza. Isso aqui a gente não tem certeza. O 5 menos ainda, né? Nós não temos certeza. Beleza? Deixa eu olhar pra cá. Nós não temos certeza. Então, os algarismos significativos são todos aqueles números que temos certeza e o primeiro algarismo que não temos certeza. Nesse caso, todos os números que nós temos certeza é 1, né? E o 0. Por exemplo, se formos medir aqui, 1, como diz aqui, deixa eu aqui, 1,567. 1 e o 5 eu tenho certeza. O 6 eu não tenho tanta certeza e o 7 menos ainda. Então, todos os algarismos que temos certeza e o primeiro que não temos certeza. Logo, os algarismos significativos é 1, 5 e o 6. O 7 não. Né? Lembrando, gente, das exceções. Temos exceções. Né? Sobre as exceções, porque em princípio, todos os dígitos de uma medida são algarismos significativos. Né? A exceção são os dígitos zeros. Por exemplo, se for dar 0,047, os algarismos significativos são 4 e o 7. 1,045, os algarismos significativos é 1, 1, 0 e 4. Né? Esse 0 aqui, quando o 0 está no meio de algarismos, ele faz parte sim dos algarismos significativos. Mas quando o 0 está antes, não faz parte. Beleza? Ou seja, tem diferença aqui, ó. 0,047, os algarismos significativos, você vai tirar todos os zeros antes. Então vai dar 4 e 7. Já quando o 0 está no meio,
de algarismos significativos, né? Então você vai ter que considerá-lo. Então vai ser os algarismos significativos da nossa medida aqui na régua deu 1, 1, 0 e 4, né? Ou seja, os 3 que temos certeza e o 1 que não temos certeza, que na verdade é o 4. O 5 a gente descarta. E potência de 10, vamos falar de potência de 10. Quando uma medida é escrita na forma, é a segunda seção. Quando uma medida é escrita na forma de potência de 10, a parte referente a essa potência não contém algarismos significativos. Então, se deu 5,6 vezes 10 elevado a 4 centímetros, por exemplo, o 10 elevado a 4, ou seja, tudo que está na potência, é descartado. Não é algarismo significativo. Ou seja, o algarismo significativo aqui, nesse caso, é o 5 e 6, né? Que eu escrevi errado aqui. É o 5 e o 6. Lembrando, gente, que todo número que não tenha como origem uma medição, né, não contém algarismos significativos, né? Mas na física, a maioria das coisas são medições, então vai ter tudo sim um algarismo significativo. Beleza? Mas coisas, por exemplo, como área de triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, esse negócio assim não tem algarismo significativo. É tudo que é negócio de medir. Você mediu na régua, né? Mediu na balança, e tudo isso aí, tudo que for um negócio de medida, possui sim algarismos significativos. Maravilha? Vamos trocar aqui então. Vamos falar então de aqui exatidão, sensibilidade e precisão, né? Mas o que é isso? A rigor, a precisão, né, refere-se à repetibilidade de um sistema, né? Quanto à exatidão, tem a ver a confiabilidade de um sistema. Muitos confundem, né, precisão com exatidão, mas tem diferença sim. Precisão é um ritmo constante. Exatidão é a confiabilidade da medida. Por exemplo, um relógio, que trabalha em um ritmo constante. Então, o relógio ele é preciso. Porém, o relógio ele não fornece medida, ele fornece medidas inexatas, né? Se você perceber, você que tem um relógio com ponteiro, você vai perceber que ao longo do tempo, alguns segundos vão se atrasando e tal, né? Isso acontece mesmo por causa das mecânicas lá dentro do relógio. Então, o relógio não é um aparelho exato, e sim preciso, porque ele tem um ritmo constante. Porém, a confiabilidade da medida não é muito boa, né? Por, sei lá, a força de atrito lá nas mecânicas, né? E a sensibilidade. A sensibilidade é a resolução. Eu vou dar um exemplo. Uma balança, ela mede só em escala de 10. Ó, de 5, por exemplo. Se é 20, 25, 30, 35... Aí a balança só mede assim. Ela não mede, por exemplo, 32. Ela só mede 30, 35, só é de 5 em 5. E vai lá, você pesou e você tem 22 quilos na realidade. Só que a balança vai mostrar o quê? 20, porque ela vai aproximar. Maravilha? Ela vai aproximar para 20. Então qual é a resolução dela? De 5, porque ela vai olhando de 5 em 5. Resolução de 5 quilos. Por exemplo, uma régua, ela, se você perceber, ela possui a resolução de 1 milímetro. Ou seja, essa é a menor divisão dela. 1 milímetro. É a menor divisão dela. Mas se você for pegar uma outra régua que possui mais divisões, então aquela régua, ela vai ser o quê? Ela vai ter maior resolução, maior sensibilidade, né? Então, vamos então agora às operações com algarismos significativos. Foca aqui. Vamos então adicionar ou subtrair algarismos significativos, né? Para adicionar ou subtrair algarismos significativos, primeiro, você tem que transformar as medidas para a mesma unidade, tomando como base a unidade maior. Então, se você tiver coisas de medidas, assim, normalmente na física, você primeiro tem que transformar as medidas para a mesma unidade, tomando como base a unidade maior. Nesse caso aqui, nós temos a unidade maior. Temos decâmetro, metro, quilômetro e decímetro. A unidade maior qual é? É quilômetro. A unidade maior. Então vamos passar tudo isso aqui para quilômetro. O 8,60 vezes 10 elevado a 9 decâmetros vai virar 8,60 vezes 10 elevado a 7 quilômetros. E aí você vai substituindo aqui metro para quilômetro. Aí você aprende a matemática. Quilômetro, que aqui vai ficar em quilômetro, normal. E aqui que está em decímetro, né? Vai ficar em quilômetro. Agora, segunda coisa. Aqui, unidade maior, você vai colocar como base a unidade maior.
Segunda coisa, maior potência. Como assim? Escrever as medidas na forma de potência de 10, tomando como base a maior potência, né? No caso aqui, a maior potência é qual? Olha aqui, no caso aqui a maior potência é 10 elevado a 9. Então você vai colocar tudo em 10 elevado a 9. Tudo aqui tem quilômetros, né? Vai colocar tudo 10 elevado a 9 quilômetros. No caso aqui, se for passar para 10 elevado a 9, vai ficar 0,0860. Aqui, se for passar para 10 elevado a 9, vai ficar normal, 4,115. Aqui, se for passar para 10,9, vai ficar 0,00480. E 2,1 vezes 10 elevado a 8, 0,21 vezes 10 elevado a 9. Né? Como eu já disse, por exemplo, vamos dar você, mas como assim? Se eu colocar aqui, eu escrever vou escrever aqui. Você, por exemplo, tem 2,1 vezes 10 elevado a 8. E que passar para 10 elevado a 9, né? Porque aqui tá falando que é a maior potência que você deve tomar como base, né? E 2,1 vezes 10 elevado a 8 vai passar para 10 elevado a 9, já falei. Se você aumentar o expoente, você deve diminuir a parte que tem número. Vai ficar 0,21, vou diminuir uma casa decimal, vezes 10 elevado a 9. Vou fazer isso com tudo, né? Terceira coisa, menor número de casas. Como assim? Reduz as medidas à mesma quantidade de casas decimais, tomando como base a medida com o menor número de casas, né? A medida aqui que possui o menor número de casas, esse aqui, porque ele tem duas casas depois da vírgula. Então todos vão ficar com duas casas depois da vírgula, né? No caso aqui se você colocar para aproximar, vai ficar 0,09. Aproximando aqui vai ficar 4,11, né? Não sei. Não, desculpa, 1,2, né? Ou 1, na verdade tanto faz. Aqui vai ficar 0,00 mesmo, e aqui vai ficar 0,21, né? Tudo vezes 10 elevado a 9 km, beleza? E no final você vai efetuar a operação normal. No caso aqui, se você somar isso aqui vai dar 4 vezes 10 elevado a 9 km. Maravilha? Esse aqui são as regras para você adicionar ou subtrair coisas que tem medidas. Então, vamos revisar aqui. Você primeiro deve colocar na unidade maior, 10 elevado a 9, unidade maior, quilômetros. Depois, maior potência, 10 elevado a 9. Depois, menor número de casas decimais. O 0,21 nesse caso tem duas casas decimais, então eu vou colocar tudo para duas casas decimais. E no final, efetuar a operação. E se for uma multiplicação ou divisão de números algarismos significativos? Primeiro você deve efetuar a operação. Por exemplo, temos lá 4,12 vezes 10 elevado a 8 vezes 0,7. Dividido isso tudo por 3 vezes 10 elevado a 5. Vamos efetuar a operação normal. Efetue a operação normal, né? Vamos efetuar a operação normal, que no caso vai dar 9,6133 vezes 10 elevado a 7, né? E no final vamos arredondar com base na medida com menor quantidade de algarismos significativos, né? Ou seja, qual que tem a menor quantidade de algarismos significativos? Pela aula você já sabe. Quantos algarismos significativos tem aqui? 4, 1, 2. Quantos que tem aqui? 1. Quantos que tem aqui? 1. Né? Então aqui temos um algarismo significativo, aqui temos 3 e aqui temos 1. Com base na medida com menor. Qual é a menor quantidade de algarismos significativos? 1. Então, isso aqui tudo deve passar para 1 algarismo significativo. No caso, aproximando 9,6 vai dar 1. No caso 10, desculpa. 10 vezes 10 elevado a 7. Que no caso é notação científica que você deve deixar menor do que 10. Então isso vai virar 1 vezes... gente, aqui é 10 elevado a 2, tá? Desculpa. Vai deixar 1 vezes 10 elevado a 3. Beleza? Então, gente, isso aqui são as operações com algarismos significativos. São operações com algo que teve medições. E normalmente essas medições, elas podem ser grandes, pequenas. Então, para facilitar, né, as operações com essas medidas, né,
esses algarismos que tiveram medições, né? Então aqui tá as regras, né? Adicionar ou subtrair e multiplicar ou dividir. Maravilha? Então dá um like no canal, se inscreve, né? E bom dia, boa tarde, boa noite. Falou!